graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que Deus assim continua a nos abençoar de uma forma maravilhosa. E cada um que se faz presente aqui nesta manhã pode ter uma total certeza que vocês já estão abençoados. E eu quero aqui nesta manhã compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 6. E eu quero dizer para toda a igreja que esta mensagem ela é de uma grande importância para nós, mediante a idade que nos encontramos, e para todos aqueles que terão que lutar para chegar na idade que hoje eu verdadeiramente me encontro. Porque se a gente chega onde chega, é porque passamos por muita luta, por muitos problemas, por muita dificuldade. Fomos nenê, fomos uma criança, um adolescente, um jovem, hoje somos adultos. Então, se nós pararmos para analisar, nós só crescemos, amadurecemos, ou verdadeiramente mudamos de conduta, de personalidade. Então, são tudo coisas para a gente parar e analisar. Quem sou eu hoje? Quem sou eu? Porque muitas das vezes a gente não se reflete a isso, a gente não busca isso. A gente busca muitas das vezes querendo ser melhor do que o outro. Mas quando você entra aqui, só a misericórdia do Senhor. Então o egoísmo muitas das vezes toma conta, o individualismo, a falta de amor. Então faz de nós o quê? Então nós temos que parar, meus amigos, e analisar que o Deus a qual nós servimos, nós precisamos conhecer, como já foi dito aqui nesta manhã. Porque dentro deste conhecimento, nós começamos a nos despojar do velho homem e da velha natureza. Que muitas das vezes nós trazemos para a nossa vida de adulto tudo aquilo que de ruim aconteceu conosco na nossa vida de criança. E não permitindo a ação, o mover, a mudança do Senhor. Porque assim eu nasci e assim eu vou morrer, não está errado. É a mesma coisa eu dizer, Cristo sacrificou-se na cruz por mim porque Ele quis, eu não pedi. Vamos entrar aqui. Então diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças,
sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Podeis vos assentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome, ó Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço que o Senhor continue, meu Deus, estendendo da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor continue sondando cada um, meu Deus, Pai de nós, para que possamos verdadeiramente, meu Pai, sermos livres. Ó Deus, deixando, nos despojando de todo o velho homem, de toda a velha natureza. Meu Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, de uma forma maravilhosa, encontrar em nós graça e ministrar sobre a nossa vida cada dia, meu Deus, o teu propósito, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós verdadeiramente servimos ao Senhor. Agora nós servimos o Senhor como Pai nosso ou como filho dele. Mediante a isso, qual a nossa conduta? Qual o nosso comportamento? Qual a nossa atitude? Eu, como filho, não tenho direito nenhum de cobrar nada do meu pai, porque eu sou filho. Mas ele, como pai, pode cobrar de mim. Porque muitas das vezes o meu comportamento não é de acordo com o ensinamento a qual ele me deu. Não é de acordo com a orientação, com o caminho a qual ele me criou. Porque eu confesso para vocês que eu fui criado de uma maneira estrondosa. Meu pai era muito ruim, muito duro. Com ele não tinha duas palavras. Nunca transmitiu um amor, um carinho, um abraço, nada. Se hoje eu estou aqui é pela misericórdia do Senhor. Mas algo eu aprendi com meu pai. Ser homem, mediante as suas atitudes, os seus comportamentos, mediante a sua responsabilidade para com a família. Nem que nós comia apenas uma polenta, nem que nós comia ali uma couve, um pé de frango, uma carcaça, mas todo dia eu tinha o alimento sobre a minha mesa. Ele se virava, mas não deixava nada nos faltar. Lutou para construir o que tem hoje. Mas deixou um legado. Mas para que eu viesse a entender este legado do meu pai, demorou demais. Porque eu sempre fui um filho obediente, mas agi como o irmão do filho pródigo. Tinha tudo, mas não reconhecia nada. Tinha tudo, mas não reconhecia nada. Me vi nas drogas, me vi no álcool, me vi no cigarro, me vi nas noitadas, a mundo afora. Sabe por quê? Constituí uma família, mas não reconhecia a minha família. Até eu entender
até eu compreender que eu fui criado mediante a uma responsabilidade, isso levou tempo. Então, muitas das vezes, nós filhos, nós agimos dentro de uma nossa razão, de uma nossa verdade, não entendendo que para eu demonstrar verdadeiro o meu amor por alguém, eu tenho que viver abraçado com você. Não, mas a minha atitude, mas o meu comportamento. Então, mediante a tudo isso, eu passei a entender que o meu pai, mesmo da maneira que ele nos tratava, mas ele me amava. A minha mãe me amava. Então, nenhum de nós criamos alguém para nos ver amanhã ou depois numa derrota, num fracasso, em uma situação totalmente vergonhosa. Mas tudo isso tem um princípio. Porque quando eu cheguei ao conhecimento da verdade que é Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará, meu amigo, você sabe muitas das vezes, porque hoje há muito sofrimento, porque conhecemos a verdade, mas não somos libertos. Conhecemos a verdade, mas não houve uma libertação. Porque eu ajo, eu me comporto como um rebelde, como um desobediente. Eu ajo, eu me comporto como um desobediente, mas eu conheço a verdade. E eu não permito a libertação. Eu não aceito a libertação. Eu não aceito uma mudança, uma transformação, porque muito se ouve. Assim eu nasci e assim eu vou morrer. Na minha vida quem manda sou eu. Eu sigo o caminho que eu quero e eu faço o que eu quero. O que nós estamos então fazendo aqui? O que você está fazendo na empresa a qual você trabalha? O que você está fazendo com a esposa a qual você é casado há tantos anos? O que você está fazendo com a família que você constituiu? Você sabe que tudo tem uma consequência. O bom pai, se ele foi um bom filho, vai refletir no filho dele hoje. A boa mãe, se ela foi uma boa filha, ela não vai ter problema com a sua filha hoje. Por que a Bíblia Sagrada nos diz: criai vossos filhos no caminho que eles devem andar? Porque se amanhã ou depois ele se vê fora desse caminho, mas ele vai estar lá fora com temor. Não foi nesse caminho que meus pais me criou. É por isso que conhecer a verdade é ser livre do velho homem e da sua velha natureza. É você ser livre. Para onde quer que você vá, é você estar de cabeça erguida. Porque o que a Bíblia nos diz? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é justo. Imaginou? Gente, a pior coisa que tem pra gente é a gente ser comparado com alguém. Esse é cara do pai dele. Esse vai ser o que o pai dele era. Mano, Deus tem misericórdia. Você conhece o seu pai. Não pode você se espelhar no que ele foi. Porque hoje você se encontra aqui.
Porque hoje a sua vida está aqui. Eu falo isso hoje porque tudo isso eu causei, tudo isso eu provoquei. Eu causei, eu provoquei tudo isso. Não que eu fui desobediente a meus pais. Não que eu fui rebelde aos meus pais. Mas eu trouxe algo do meu pai para a minha casa, para a minha família. Eu trouxe algo. Então você vê a importância da medida que você se vem para Cristo, é você permitir essa mudança. É você jogar para fora aquilo que te fez mal. É você se despojar do velho homem e passar a viver uma nova natureza. É você se despojar. Porque nós trazemos, muitas das vezes, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, a maneira qual nós fomos criados. Nós trazemos para a nossa família. Agimos com ignorância, com arrogância. Nós trazemos. Só que a gente passa a não entender, através da palavra de Deus, o porquê você vive mediante somente tempestade. Você não para analisar. Você quer uma justificativa, mas o porquê? Por que tudo isso eu estou passando? Por que tudo isso dentro da minha casa? A semente. A semente. Então, muitas das vezes, como semana passada até mesmo o pastor falou, que a sua casa tem que ser uma casa de oração. É você ministrar na sua casa uma oração, ministrar na sua casa a palavra. Você fazer da sua casa verdadeiramente um santuário. Sabe para quê, meus amigos? Para que haja um conserto. Para que haja uma mudança, para que haja verdadeiramente uma transformação. Porque eu me olho no espelho, quem eu vejo? Eu, mas quem sou eu? Eu fui fazer a barba ontem à noite, beleza, problema de... Quando eu ia hoje de manhã, eu falei, minha barba está torta. Eu falei, minha barba está mal feita. Está errado. Mas não era eu no espelho? Era eu no espelho, gente. Hoje de manhã, rapidamente, eu fui tentar consertar. Eu não sei como é que está, não. Vou ter que ir no cabeleireiro. Vou ter que ir no barbeiro para dar uma consertada. Você está vendo como é que é as coisas? Nós deixamos de nos conhecer. Nós deixamos de nos identificar mediante um espelho, a qual lá está a sua própria imagem. Então, para que haja uma cobrança da minha parte para com alguém, eu tenho que andar mediante a palavra, a direção e a orientação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que tantas coisas nós passamos, não é para nós mais passar. Às vezes nos encontramos mediante a um jugo, estamos carregando mediante a um fardo, a qual o Senhor Jesus Cristo já nos libertou. Porque você sabe que hoje eu trabalho num grande hospital, uma grande referência. Mas o que eu vejo lá? É pessoas se acabando mediante uma doença. Pessoas já sentenciadas, pessoas já condenadas à morte.
Aí você olha o estado daquela pessoa, você sente e fala, puxa vida, gente. Esses dias eu ainda falei com meu colega, olha aí, ó. Quem somos nós? Quem somos nós? Olha aí. De repente era um homem arrogante, era um homem de dinheiro, um homem que tinha casa, um homem que tinha muitos carros, mas está lá totalmente sendo consumido pela doença. E está na dependência de alguém para dar banho, está na dependência de alguém para limpar sua sujeira, está na dependência totalmente de alguém. Gente, nós, servos de Deus, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos aceitar isso. Se olha no espelho, chama por você mesmo. José Roberto de Assis. José Roberto de Assis. José Roberto de Assis. Se identifica você mesmo. Passa a conhecer você mesmo. Olha para os seus próximos. Vê a atitude, o comportamento dele, se não é o mesmo seu. Meus irmãos, quando a Bíblia Sagrada nos diz, olha, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Você está vendo? Vós, pais. Vós, pais. Porque muitas das vezes nós pais agimos com excesso. Meu filho hoje não pode ser eu de antigamente. Nós vivemos um século, uma era totalmente diferente. A única coisa que não muda é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não muda. Mas a minha maneira de tratá-lo tem que mudar. Porque aquilo que for ruim para mim, eu não posso permitir que seja ruim para o meu filho. Foi ruim para mim. Então eu tenho que entendê-lo, eu tenho que compreendê-lo. Porque tudo é diferente, tudo é novo. Na minha época não tinha celular, hoje tem. Hoje a minha neta de 5, 6 anos, ela não sai do celular. Você fala com ela, tá. Então você tem que ter uma graça, tem que ter sabedoria para lidar com essa criança. Porque é época dela hoje. Você está vendo? Eu tenho que me moldar agora a isso? Não. Eu não tenho que me moldar a isso. Eu tenho que instruí-lo. Eu tenho que orientá-lo. Eu tenho que influenciá-lo. De que maneira? Espiritualmente. Para quê? Para que não provoque uma ira. Para que não provoque uma revolta. Para que não provoque uma desobediência. Então tem que haver da minha parte uma compreensão, mas levando dentro de um caminho que o edifica. Amém, Jesus? Porque diz assim, olha, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais-o na disciplina e instrução do Senhor. Então eu quero criar dentro da minha instrução. Eu quero criá-lo dentro da minha disciplina. Não. Muitas das vezes meu pai falava comigo, eu detestava aquilo. Chegou uma vez que eu cheguei a tomar tapa na orelha do meu pai, até com 21 anos de idade. A gente saía para um baile, né, que antigamente há muitos bailes e tal, a gente saía, quando chegava em casa, já recebia com tapa na orelha. Mas peraí, eu já sou de maior. Olha o cuidado excessivo dele. Até que um dia eu me levantei.
Eu falei, hoje é a última vez que o senhor me dá um tapa. Foi aí que eu falei com ele verdadeiramente como um homem. Que eu me entendi. Não, já sou de maior, já sou homem. Hoje é a última vez que o senhor me dá um tapa. Ele, como pai, entendeu. Não há mais necessidade de eu estar batendo nele, porque ele está chegando tarde em casa. Então ele começou a me ver com os outros olhos. Não, ele já é um homem. Ele já tem uma certa responsabilidade. Você está vendo como é que é? Ele já tem uma certa responsabilidade. Mas você vê, até quando ele pôde, ele me disciplinou. De uma maneira certa ou de uma maneira errada, era ruim para mim na época, mas hoje eu vejo que foi bom. Mas mesmo eu vendo hoje que foi bom, eu acabei me infiltrando no mundo de treva. Porque eu não estava me enraizado aqui, na palavra do Senhor. Porque aqui eu não fui criado. Você está vendo? Porque aqui eu não fui criado. Aqui eu não fui instruído. Você está vendo a diferença? Eu não fui criado aqui. Não fui instruído aqui. Então eu vivia a minha verdade. Eu vivia a minha verdade. Então você vê, meus queridos irmãos, a grande importância, a grande mudança que só acontece na nossa vida é quando nós permitimos, é quando nós desejamos. Porque você vê que dentro da empresa eu obedeço o meu supervisor. Eu obedeço o meu encarregado, mesmo eu não gostando. Porque ordem de serviço é o que mais sai. Nem bem cheguei num setor, ó, Assis, dá para você ir lá no 23º atender essa oeste, ó, caiu lá um disjuntor. Olha, tem uma lâmpada lá queimada na sala tal, número tal, que você tem que ir lá. Mas não é possível, Jesus. Mas só porque eu? Você está vendo? Mas por que eu? Você está vendo, meus irmãos? O nosso comportamento, a nossa atitude, como tem que ser, aonde quer que você esteja. Você está vendo? O grande exemplo, o grande testemunho que a gente tem que dar. Então, se eu obedeço o meu supervisor, se eu obedeço o meu encarregado, por que eu tenho que ser um desobediente para com Deus? Como o pastor disse, sabendo que tudo vem de quem? De tudo vem de Deus. Você está vendo? De tudo vem de Deus. Então é por isso que diz assim a palavra de Deus, olha, para nós encerrar. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ó, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Ó, com temor e tremor. Agora Deus não. Deus eu posso de qualquer maneira, né? Eu venho na igreja quando eu quero, eu dobro o joelho quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, tudo para Deus eu faço quando eu achar que eu devo fazer. Aí chega na empresa, eu sou igualzinho um cachorrinho. Por quê? Corro o risco de levar uma suspensão, corro o risco de ser mandado embora, corro o risco de tomar uma advertência, corro o risco de ter uma perca do meu salário. Aí lá eu fico mansinho, né? Mas com Deus não, com Deus eu sou grandão. Com Deus eu sou um Hulk. Com Deus eu sou um super-homem. Opa! Você está vendo? Meus amigos, muitas das vezes, nós como igreja nos encontramos derrotados, fracassados, é por causa de nós mesmos. Né? Você que trabalha de doméstica, vamos supor, é uma diarista, meu amigo, você se vira nos 30, mas você deixa a casa da mulher impecável. É mentira minha?
a sua casa como está? Está impecável? Você está vendo? Não. Ela me paga lá 250 conto por dia. Então, o que ela exigir de mim, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque chega no final do dia, ela me dá 250. Agora chego na minha casa, não, imagina. Cansada. Amanhã eu lavo, amanhã eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. Nem dobrar o joelho para orar, você faz. Hã? Meu amigo, nós temos que entender que acima de tudo está Deus. Acima de tudo está o nosso Senhor. Temer a Ele com temor e com tremor. Amém, Jesus? Porque diz assim, ó: não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo, ó, de coração a vontade de Deus. Você está vendo? O seu comportamento como tem que ser por igual? Aonde quer que você vá, o seu comportamento tem que ser um só. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar, ou achamos que temos várias personalidades. Não, a personalidade do cristão é uma só. Ou você é, ou você não é. É uma personalidade só. O seu comportamento, onde quer que você vá, você tem que se comportar verdadeiramente como quem? Como um cristão, como um servo de Deus. Amém, Jesus? Porque aonde quer que você esteja, a bênção de Deus te acompanha. Seja com quem que você falar, através da sua fala, você abençoa. Através da sua palavra, Deus age. Meu amigo, nós temos que entender que nós somos muito importantes para o reino. Nós temos que entender que em todo setor que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós somos importantes. Nós somos um representante de quem? De Cristo. Hã? Imaginou o nosso irmão no volante lá do carro, lá? Quantas pessoas ele carrega no dia? Já pensou? Ele lá ouvindo os pagodes, ouvindo os funk, ele lá conversando, que tem aquela chocadeira de motorista, né? Fica ali e tal. Já pensou? De repente, quando se vê, as coisas começam a acontecer, começa a dar uma raspadinha aqui, começa a dar Você pensa que não. Meu amigo, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu entro dentro do ônibus, eu abro no celular, vou ficar lendo a Bíblia. Não faço questão de estar conversando com ninguém. Mas do lado do motorista, nossa, pelo amor de Deus, é balinha, chocolate e tal. O motorista se sente o grandão. Se sente mesmo garanhão, bonitão. Né? Tá ali a chocadeira. Né? Aí tá lá a chocadeira de motorista. Eu chamo de chocadeira de motorista. Tá lá. Mano, quantos aí que eu conheço acabaram com as suas famílias? Acabaram com as suas próprias vidas. Você está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque diz assim, olha, servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja você avó, seja você pai, seja você mãe, seja você filho. Receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Amém?
seja escravo, seja livre. Meus irmãos, você sabe que servir a Deus é muito gostoso demais servir a Deus, fala a verdade. Não é? É muito bom servir ao Senhor. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa prazerosa. Por que o salmista Davi, ele diz no Salmo 1, antes o teu prazer seja na lei do Senhor. Antes o teu prazer. Você vê, nós temos prazer para tantas coisas fúteis, para tantas coisas não edificantes, né? Hoje, se eu peço uma pizza, eu pego o catálogo lá e eu fico escolhendo que pizza que eu vou comer. Isso aqui eu já comi, isso aqui eu já comi, isso aqui eu já comi, isso aqui eu já comi. Mas de repente eu acabo comprando aquela que eu já comi. Sabe por quê? Que eu olho para o preço. Está errado. Você está entendendo? Mas por que tanto olha o catálogo se você já vai comprar aquela que você comeu? Você está... Você está vendo como é que é? Você acaba olhando para o preço, fala, poxa, imagina. Aí eu já penso logo, não, quilo de conta filé, R$40, dá para comprar um quilo de conta filé. Vou pagar R$40 numa pizza, mas acaba... Você está entendendo? Mano, nós precisamos parar com isso, gente. Entendeu? Nós precisamos parar com isso. Nós servimos um Deus, que dele é o ouro, dele é a prata. Amém, Jesus? Nós servimos um Deus que se todo dia eu levanto cedo para trabalhar, Deus está me dando condições de eu comer o melhor, sim. É que na hora de eu comprar, que eu me torno um egoísta. É na hora de eu pegar os R$100 e falar, poxa vida, não é possível. Tem que pagar 100, né? Não é possível. Mas, tudo é válido, né? E diz assim, ó, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, Jesus? Meus irmãos, não vamos achar que nós somos diferentes. Não vamos ignorar. Para Deus, você vê, não há acepção de pessoas. Para Deus não há feio nem bonito. Porque nós fomos criados imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus, meus irmãos, abençoa a igreja de Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É muito importante que cada um de nós, pai, cada um de vocês, filho, reflita no seu dia a dia. Você, pai, olha para o seu filho. Ele parece com você em quê? Você, mãe, olha para sua filha, ela parece com você em quê? Se ela está, de repente, fazendo o mesmo que você fazia, que era ruim, então chega nela, oh, não pode, meu Deus, tem misericórdia. Repreende, abençoa ela, ministra sobre a vida dela, ajude ela. Entenda que a época dela agora é diferente da sua, mas procura orientar ela baseado na palavra do Senhor. Amém, Jesus? E você vai ver o quanto você tem a receber, você fazendo por onde ser abençoado e ter uma família e um lar abençoado. Porque quando eu dobro meu joelho para orar, eu falo, Senhor, só abençoa o meu setor de trabalho. Que é muita gente perturbada. Há muita gente, se você vacilar, você acaba estando na roda dos escarnecedores. Porque é um clima mesmo que só o Senhor para ter misericórdia. Então você vê, nós temos que ser diferente, nós temos aqui fazer diferente, para que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu agradeço, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém?